região de hoje a gente vai entrevistar o Juninho da Quebrada, ele que é aqui de Ferraz de Vasconcelos e é um entusiasta do empreendedorismo da periferia. Juninho, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Sandrinha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Queria dar um salve pra galera que tá acompanhando. Dizer que pra mim é uma honra estar aqui, né? Tô muito feliz de bater esse papo com você aqui e pedir pra galera acompanhar e comentar e, né, de alguma forma enriquecer a nossa conversa que começa aqui e se estende aí nos comentários depois nas redes sociais. É verdade. E Juninho, eu queria que a gente iniciasse esse nosso bate-papo, você contando um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você chegou, né, até esse estágio que você está hoje, né? Você que tem trabalhado tanto pelo empreendedorismo, pela valorização da periferia, né? Como é que foi essa sua caminhada? Bom, essa é uma boa pergunta, porque assim, tenho 31 anos hoje e a minha questão com o empreendedorismo foi algo que aconteceu desde sempre, basicamente, né? Desde adolescente, eu sempre tentei fazer coisas fora do comum. Então, eu não me via encaixando dentro do padrão, que era estudar, se formar e arrumar um emprego e trabalhar, né? Eu tinha muita dificuldade de estudar, né? Eu tinha um pouco, ainda não fui diagnosticado, mas eu tinha um pouco de dislexia ali e tal, não conseguia prestar muita atenção no estudo. Mas eu tinha um certo tipo de inteligência, um certo tato para lidar com pessoas e algo que na quebrada nunca foi valorizado, né? Então eu fui criado ali nos anos 90, para dar uma linha de raciocínio. Eu fui criado nos anos 90, comecei a minha vida adulta ali nos anos 2000 e basicamente naquela época a gente não tinha valorização do trabalho de comunicação, do trabalho social, do trabalho humano, né? Era mais aquele negócio, assim, crescer e trabalhar em firma. E eu não tive a oportunidade de trabalhar em firma, então eu me sentia muito deslocado, porque eu não conseguia atuar da forma que meus avós queriam, do jeito que meus pais queriam, porque eu não me encaixava. Então eu não tinha agilidade com as mãos, eu não tenho muita coordenação motora, eu sou meio perdido nesse sentido. E aí pra mim não fazia sentido, eu falei, mas eu sou bom em lidar com pessoas, sou bom em conversar, mas o que eu vou fazer da vida? Isso não é profissão. Até então a gente que é da quebrada, a gente não tem muitas opções de profissão. A profissão, ou você vai virar metalúrgico, ou você vai trabalhar numa firma local, ou você vai trabalhar na empresa de algum familiar. No meu caso, não tinha nenhuma dessas opções. E eu falei, vou fazer o quê? E aí, comecei a trabalhar com telemarketing. E aí, lá no telemarketing, eu comecei a me conectar com pessoas. Eu vi que eu era bom em alguma coisa, em estar com pessoas, lidar, gerenciar pessoas. Então, fez parte do meu desenvolvimento, né? O call center ali. Hoje, eu ainda trabalho na área de call center, numa área administrativa. E eu entendi que eu precisava potencializar essa minha parte de comunicação. Então, com o empreendedorismo, aos 18 anos, eu montei minha primeira pizzaria. Fiquei ali por um ano e pouco. E aí, por conta de questões familiares, não deu certo. Desisti do projeto. Mas ficou toda a bagagem, né? O que não fazer para dar errado. E aí, entender que tudo gera um custo. Tem todas aquelas questões de quem empreende passa todos os dias, que é fazer compra, é vender, é precificar, é funcionário. E aí depois eu voltei pro call center, depois da pizzaria eu voltei pro call center, fiquei um tempo, mas sempre naquela, com uma insatisfação, porque eu tava lá, mas eu falava, mas eu quero arrumar um emprego numa firma. Sempre quis trabalhar em firma, porque meus avós vieram de firma e foi uma coisa que foi colocada pra você que era um caminho seguro. Que era o caminho seguro, você tem que trabalhar em firma, porque eu já ouvi muito falar que telemarketing não é trabalho de homem. Que trabalho de homem, o homem que quer ser o homem da casa e tal, sustentar a família, não é telemarketing. E aí eu ficava, mas eu tô aqui. A porta que eu tenho é essa aqui. E aí eu meio que não me dava valor nas oportunidades dentro do próprio call center, porque eu queria algo fora. E aí eu fui tentar algo fora de novo. Alguns anos depois montei outra pizzaria, trabalhei como motoboy, depois virei pizzaiolo e tudo mais. Mas aí também as dívidas, a questão financeira bateu na porta e tive que fechar de novo. E aí o que eu fiz? Voltei novamente pro call center. Aí eu voltei pro call center já um pouco mais maduro e falei, agora é tudo ou nada. Eu vou entrar na empresa, vou me dedicar. E eu sei que nos telemarketers da vida eles têm oportunidade de subir de cargo. Eu falei, e aqui vai ser minha oportunidade. E aí eu peguei esse momento e me dediquei. Falei, agora eu vou entrar aqui pro tudo ou nada. E eu vou subir de cargo. E aí, com um ano de empresa eu fui promovido. Depois, com mais um ano, fui promovido de novo. Depois, de novo. E hoje estou bem estabilizado na minha empresa. E aí, há 3 anos atrás, veio a pandemia. A gente ficou em casa. Eu vim pro home office. E aí eu falei, e agora? Aí voltou aquele espírito de empreender. Aí voltou o espírito de empreender. Só que, na verdade, não era empreender, Sandrinha. Eu tava com uma questão... Eu falei, tô na pandemia.
eu moro em Ferraz e eu trabalhava em Santana. E aí, todo dia eu ia pra empresa, quando eu chegava na empresa, chegava cansado. E aí, com a pandemia, eu falei, agora eu tô home office. Eu termino de trabalhar às 6 horas, o que eu vou fazer à noite? Eu falei, pô, eu consumia muito podcast, assistia muito podcast. Falei, vou fazer meu próprio podcast. Não vou ficar dando meu tempo pros outros. Vou usar o meu tempo pra ganhar alguma coisa. Pra fazer alguma coisa por mim. E aí começou como um hobby. Tanto que na minha trajetória aí desses 3 anos de podcast, eu passei pela parte da bagunça, da zoeira, da informalidade, de conteúdos mais rasos, né? E até você ir encontrando seu formato. Até eu encontrando meu formato. E, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, o Juninho tem um podcast dele que é o Juninho da Quebrada, né? Como é bem conhecido aqui em Ferraz de Vasconcelos. E você procura trazer sempre as personalidades aqui de Ferraz, da periferia, e valorizar esse aspecto muito da realidade da periferia, né, Juninho? Sim, sim. O podcast, ele começou basicamente como uma ideia, um hobby, né? Falei, vou fazer alguma coisa aqui, ao invés de eu ficar assistindo o podcast para aprender coisas dos outros, eu vou construir o meu e vou aprender enquanto eu faço. E aí foi assim, do dia pra noite eu falei, vou fazer um podcast e pronto. Aí chamei um amigo, peguei um microfone e comecei ali a bater papo. Depois chamei outra pessoa e assim foi fluindo. E aí eu já comecei num formato ao vivo. Eu falei, eu não gosto de editar vídeo. Eu não odeio editar vídeo. Então eu faço só o que é necessário. Eu falei, não vou fazer gravado, porque se eu gravar, eu vou ter que editar. E aí eu não quero editar depois, então eu faço ao vivo. O que der de errado deu no ao vivo e pronto, a gente tem a desculpa, tá ao vivo. E aí começou assim nesse formato, e aí comecei trazendo alguns MCs, alguns artistas, algumas pessoas que estavam mais fáceis de se conectar, alguns pré-candidatos à política na época ainda, que era pra eleição de vereador. A eleição de vereador em 2020. E aí começou a acompanhar, a dar esse movimento. E aí em 2021 eu ganhei uma premiação, até esqueci de trazer o prêmio, que eu ganhei o prêmio de melhor podcast do ano, pela produtora Planet Records. E aí ali eu falei, caramba, eu tô no caminho certo, é isso. E aí continuei. E aí nesse meio caminho, eu vi que quando a gente faz um conteúdo muito de bagunça, igual no começo lá a gente tinha bebida, tinha narguilé, tinha cigarro, tinha um monte de coisas assim que eu achava que seria legal, que o público ia se conectar. E de fato, as pessoas gostavam pela naturalidade. Só que eu entendi que a naturalidade do meu negócio não estava nos aspectos físicos, estava na forma que eu conduzo o papo. Na forma do conteúdo. E eu falei, então eu vou pegar, ao invés de eu deixar bloqueado para uma galera que gosta dessa bagunça, eu vou abrir mais. Então, já que o meu conteúdo é leve, eu vou tirar essas questões aí que acaba para as redes sociais não é legal ter um canal que tem esse tipo de conteúdo. E aí comecei a formatar o meu conteúdo, trazer mais qualidade na imagem, no áudio e no papo. E aí hoje o foco do meu conteúdo é a conversa, são os insights, as ideias que as pessoas trazem. E Juninho, desse tempo que você teve contato, que você deu luz, deu foco e deu voz para essa galera toda da periferia, como você citou, os MCs, o pessoal que está ali circulando, né? Você acha que hoje, pela experiência que você tem, a sua vivência, qual que é a potência da periferia? Cara, a periferia ela é rica demais. Assim, nos primeiros episódios de podcast eu conheci alguns artistas que o cara chegava no estúdio, ele não tinha uma música lançada no YouTube, por exemplo, mas eu falava, mano, canta aí pra gente ver. E o cara dava um show, você fala, é sério que você não tá na Globo? Sabe? E aí você vê a potência cultural, artística da cidade, da periferia, e é muito rico, né? E aí eu sempre gostei de rap, funk, e depois que eu comecei o podcast, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nessa cultura, né? Entender de onde veio, as origens, e aí você vê que todo o talento que a gente tem hoje no rap, no funk, até pessoas do MPB vieram da periferia. E aí você vê que a periferia tem uma potência gigantesca artística. E aí isso brilha meus olhos, sabe? De trazer um cara que às vezes o cara não sabe se conectar no Instagram, mas o cara quando abre a boca pra cantar, é sucesso. Você fala, esse cara só precisa de uma oportunidade. E talvez eu seja essa oportunidade. Sim, o canal por onde ele vai ter uma porta aberta, né? E Juninho, a gente estava conversando um pouquinho antes da gente iniciar a gravação sobre essa questão até da cultura do brasileiro, né? Porque a gente cresceu, né, com alguns caminhos que já falavam pra gente que a gente tinha que trilhar, né? E um desses foi o que você falou, olha, você vai crescer, estudar e você vai trabalhar, de preferência em alguma empresa referência da cidade, né? Sim. Que a gente tem algumas ali, falou, olha, você tem que trabalhar naquela empresa
e aí você tem que se dedicar, se aposentar, enfim. E a gente está vendo uma geração que ela tem por N razões o empreendedorismo na veia e na necessidade, e inclusive com a criação de pequenos centros nos bairros, ou seja, as pessoas hoje não precisam mais se deslocar para o centro da cidade para encontrar serviços, e muitos serviços, né? De alguma maneira, a periferia também se organiza nesse sentido, de também prestigiar aquele comércio local, a mercearia ali da rua, o salão de cabeleireiro da esquina, enfim, e fazer com que aquilo ali gire de fato uma economia? Cara, você tocou num ponto que é muito crucial e muito delicado da gente falar, e que eu gosto de abordar esse assunto, né? A periferia, eu vejo um grande potencial de financeiro, um grande potencial empreendedor, né? Porque quem está na periferia e ganha às vezes um salário mínimo já é empreendedor de nascença, só não sabe. A pessoa se vira com um salário mínimo para pagar aluguel, água, luz, internet, despesa, material escolar das crianças, cartão, IPTU, IPVA quando tem carro. E toda essa bagagem de lidar com os números ali no dia a dia é uma bagagem de empreendedorismo e a pessoa não sabe, né? E aí você fala assim que a periferia ela se organiza como empreendedores hoje, né? Hoje a gente tem muito mais empreendedores na periferia. Eu acho que esse é um movimento meio que involuntário, sabia? É involuntário do Estado, é involuntário da nossa cultura. Eu acho que a necessidade fez a gente acontecer como quebrada empreendedores, sabe? Eu conheço muita gente que hoje vende bolo, tem uma loja de bolo, mas começou vendendo bolo de pote no trabalho. E aí foi demitido e falou, e agora, o que eu faço? Aí pegou a rescisão lá, 3, 4, 5 mil reais de rescisão, montou uma lojinha de bolo e deu certo. Tá hoje lá com a lojinha de bolo, ganhando seu salário, fazendo a sua renda, sustentando a sua família. Muita gente tem um trabalho, uma jornada dupla de trabalhar e fazer alguma coisa nas horas vagas, e quando se vê desempregado, você não tem mais opção. Você vai entregar currículo no mercado, não tem emprego. Os empregos bons acabaram. E aí você fala, pô, e agora? Vou abrir meu salão de cabeleireiro. E aí tem os barbeiros aí surgindo um monte de barbeiro. Porque existe essa oportunidade e a galera da quebrada tá entendendo que a quebrada ela tem um potencial de investimento, né? Claro que a gente não está falando de investimento milionário, a gente está falando de um ciclo social, né? Então a dona Maria ela abre um mercadinho na vila, a dona Joaquina começa a vender geladinho. Ela compra o material da Maria, vende o seu geladinho. Então já é um ciclo. Ela comprou da dona Maria, que vai ali no Rossi, no Margarida, compra e repõe a mercadoria dela. Tá dentro da favela, já economizou. Aí a criança que comprou o geladinho já economiza de ir no mercado grande comprar um sorvete. Aí comprou o geladinho da dona Maria e se torna um ciclo virtuoso dentro da periferia. Então eu vejo que a quebrada ela tá se organizando da mesma forma que ela foi originada, né? No improviso, no dia a dia, na necessidade. E hoje a gente tem muito mais pessoas postando nas redes sociais uma vida de sucesso, morando na quebrada, empreendendo na quebrada com uma hamburgueria, por exemplo, e muitas outras pessoas querendo aquele mesmo caminho. E aí as pessoas vão tentando. E aí nisso eu tentei 2 vezes, não deu certo, tô na 3ª vez e graças a Deus tá caminhando. Mas assim, eu acho que a quebrada, assim como eu, a minha percepção é que ela vai empreendendo, vai fazendo as coisas acontecer sem nem perceber. Então, o pai de família já é empreendedor e não sabe. Ou a mulher que tem um salão de cabeleireiro que atua ali nos finais de semana é empreendedora e não sabe. A minha cunhada, por exemplo, que vende salgado no trabalho, lanche, ela é empreendedora e não sabe. Que é a questão da renda extra, né? E tem um outro ponto, Juninho, que as pessoas estão fazendo um cálculo e que muito tem falado sobre essa geração. E diz assim, essa geração não aceita um trabalho formal de 8 horas. Eu acho que essa geração, ela tá fazendo algumas contas, né? E a gente pensar hoje em determinados modelos de trabalho, onde você fica dentro de uma empresa 8 horas, e às vezes você demora 1h30, 2 horas no seu deslocamento de ida, mais 2 horas de volta, você ficou o seu dia inteiro dedicado àquele trabalho, enquanto que quando a gente fala desse empreendedorismo, ela também ganha em qualidade de vida, né, Juninho? Ganha em tempo com a família, ganha em conseguir fazer outras coisas, de repente estudar. Também a gente sabe que existe essa dedicação, né, do empreendedor, mas ela também ganha um pouco em qualidade de vida, né? Ganha muito, muito porque a gente que está aqui, principalmente nos extremos, né, da cidade, a gente se concentrou muitos anos em trabalhar no centro de São Paulo, morando longe.
E aí, como você falou, você trabalha 8 horas, mais 2 horas de transporte, você não tem vida. Pra ganhar, às vezes, um salário mínimo. Às vezes você vai trabalhar, fazer tudo isso numa escala 6x1, que é desumano, sabe? E aí o único dia que você tá de folga no domingo, você vai fazer o quê? Tem que lavar, passar, lavar a roupa das crianças, fazer comida, fazer marmita. E aí? Que vida que você vai ter? E a pessoa entende que se ela pegar essas 8 horas do dia dela e fazer alguma coisa na própria quebrada, ela não vai precisar se deslocar para longe, ela vai conseguir fazer uma renda talvez não tão um salário bacana como ela tinha, mas um pouco menos, mas com qualidade. Então quem não trocaria 3 mil reais de salário, por exemplo, no centro de São Paulo, por 1,5 aqui? E você não precisa pegar trem. Porque Sim, porque você tem uma série de economias que giram em torno, né, dessa questão, né, de você, do seu deslocamento, quanto que você gasta também, porque você vai comer alguma coisa, né, você vai ter, enfim, é todo um combo, né, de situações. E sem contar a questão das mães também, né, com criança pequena, às vezes não conseguir conciliar, ter que encontrar creche, é bastante complexo isso também. Né? É bastante complexo. Aí você vê no empreendedorismo, novamente, a oportunidade de fazer alguma coisa. Às vezes você nem sabe o que você quer fazer ou o que você faz já. Mas você sabe que você quer fazer alguma coisa. E as pessoas não estão mais... muita gente não está aceitando essa imposição das empresas. Que é você tem que trabalhar 8 horas aqui e ser meu escravo. Né? É forte falar isso, mas assim... no sentido geral da coisa, né? Você tem que trabalhar aqui, as suas 8 horas são minhas, eu tô pagando pelas suas 8 horas. E é como se fosse um contrato de vida. É verdade. Porque você não tem vida. Eu imagino assim, eu trabalhei muito tempo na escala 6x1. E é muito ruim você trabalhar de segunda a sábado e o único dia que você tem pra fazer alguma coisa é o domingo. É verdade. Aí domingo você tem que lavar roupa, lavar a casa, limpar a casa, fazer comida, cuidar das crianças. Eu não tenho filho. Sabe? E eu já sofri o impacto. Imagina quem tem filho, quem tem 1, 2 filhos aí, para você lidar todo dia com isso, cara, é desgastante demais. E aí no empreendedorismo, a gente vê uma oportunidade. Mas assim, o que eu falo, Sandra, pra galera, e eu tento deixar isso claro nas minhas palavras, é que a gente tem uma visão muito deturpada hoje do que é o empreendedorismo. Então quando a gente vê empreendedorismo, você vê falando assim, os Estados Unidos, Elon Musk, Silvio Santos, que era vendedor de carteira e hoje é bilionário, sabe? Então, assim, é vendido uma ilusão fora da realidade, fora da consciência, que a gente deveria ter uma consciência de classe. Então, o que eu falo pra galera que quer empreender, vamos empreender? Vamos, mas saiba da sua realidade. Eu sei que pro microempreendedor, pro pequeno empreendedor, pagar imposto é caro, né? Mas não lute as lutas que não são suas. Se você tem 5 funcionários, você é um pequeno empreendedor. Você é tão trabalhador quanto eu que sou CLT. Não queira achar que você está no mesmo patamar do Bill Gates, que você não está. As taxações que eles pagam são muito menores. Então, não sintam as dores deles, né? Então, por exemplo, quando a gente abre o jornal e fala assim, o governo quer taxar os super ricos. Cara, você tem só um Celta, uma Renegade. Você não é um super rico. É consciência de classe, né? Saber que você, ainda assim, mesmo que empreendedor, você faz parte da classe trabalhadora. Você faz parte da classe trabalhadora. E eu falo muito isso e às vezes as pessoas não me entendem. Porque eu falo, não é porque você está empreendendo, que você tem um negócio, que você tem 2 carros, 2 casas, uma família bem estruturada, 10, 15 funcionários, que você é rico. Você não é rico, gente. Você é pobre trabalhador. Você tá um pouquinho melhor do que o seu funcionário, talvez, né? E aí é interessante a gente pensar nisso, que se você está empreendendo e você tem funcionários, o seu funcionário também quer empreender. O que você faz por ele? Quais são as portas que você abre? Quais são as oportunidades que você dá para esse seu funcionário? Você coloca ele numa escala 5x2, 6x1, paga um salário mínimo e quer o cara trabalhar 12 horas por dia? Então você conseguiu, abre aspas, vencer na vida a que custo? Sim, é verdade. E são reflexões extremamente importantes, né, Juninho? Porque essas ilusões e a vida de rede social, gente, as pessoas têm mascarado muita coisa. Porque a rede social, ela aceita tudo. Ela aceita uma foto muito bem produzida, aceita que você venda uma vida glamurosa, sem esforço ou com esforço mínimo. E aí, isso é uma parcela ínfima de pessoas que acabaram conseguindo esse espaço aí no meio desse mar gigantesco de influenciadores digitais, né? Sim, e aí a gente vem, essa questão da consciência de classe, é algo que eu acabo falando, mas assim, eu não tô trazendo uma verdade absoluta. É uma discussão, é um raciocínio, uma forma de se pensar. E eu falo pra galera, vamos pensar. Se você conseguiu vencer na vida e hoje você tem 5 funcionários, que qualidade de vida que seus funcionários têm? É a qualidade que você, quando era funcionário, queria?
Ou não, você tá fazendo igual os seus patrões faziam antigamente. Sabe? E aí é um pouco de pôr a mão na consciência, pensar e ver que a gente está empreendendo num país que, como diz, né, como a gente falou lá no começo, é um país que a gente tem a mentalidade de não empreender, de trabalhar. É um país que foi historicamente colonizado, um país que foi sugado, né? Então a gente tem toda essa questão. A gente não é um país de primeiro mundo, a gente não é um país produtor, a gente não é um país exportador, a gente produz e vende. A gente produz para os outros, a gente dá o petróleo pro outro e compra a gasolina dele. Sabe? A gente não produz o nosso próprio trabalho aqui, então acho que a gente tem que se colocar, ter um pouco dessa consciência. E o que eu proponho aqui não é uma verdade absoluta, é um debate acerca do assunto. São percepções que a gente pode ter dentro da mesma ideia, sabe? Tá certo. Juninho, que bacana esse bate-papo, adorei você ter vindo aqui. Aqui as portas do portal estão sempre abertas para você. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a todos aí que estão acompanhando. Para quem não me conhece aí, né? Eu sou o Júnior, sou, como a Sandrinha falou, Juninho do De Quebrada. O meu canal é o De Quebrada Podcast, então procurem aí nas redes sociais, nas plataformas de áudio, vídeo e tudo mais. A gente está em todos os canais aí. Tá certo. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com o Juninho, ele que é um empreendedor, ele é um grande entusiasta do empreendedorismo da quebrada, da periferia e que tem valorizado bastante, utilizado o seu canal de comunicação, que é um podcast que ele tem, para dar luz a todas essas pessoas que fazem a periferia acontecer no dia a dia. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e deixa aqui os seus comentários que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.